Muito boa tarde. Nós estamos, nesse momento, fazendo a abertura de mais uma audiência pública para que possamos nos inteirar sobre a criação de agências reguladoras de água e esgoto, para que nós possamos ver se há ou não a necessidade de nós criarmos uma agência reguladora na cidade de São Carlos. Nós queremos, nesse momento, agradecer sobremaneira a alta direção da Agência Reguladora de Serviços Públicos do município de Porto Ferreira, que de pronto atendeu nosso pedido para que viesse nos dar os devidos esclarecimentos, as devidas explicações de como funciona uma agência reguladora. Eu confesso que nós recebemos nessa casa, na minha comissão, um processo advindo da Prefeitura para que nós criássemos uma agência reguladora aqui na cidade de São Carlos. E nós tão somente iremos dar o nosso parecer após tomarmos conhecimento como funciona uma agência reguladora, porque há necessidade de uma agência reguladora. Então, mais uma vez, agradeço a presença e convido para tomar posse da mesa o Luiz Henrique Paludete, que é o chefe da divisão financeira da Agência Reguladora de Serviços Públicos do município de Porto Ferreira. Convido para tomar assento à mesa Alex Bendandi, que é o chefe da administração da Agência Reguladora de Porto Ferreira. Convido também para tomar assento à mesa a senhora Jussara Antônio de Souza, chefe da divisão de assessoria jurídica da Agência Reguladora de Serviços Públicos do município de Porto Ferreira. Essa presidência registra a presença do nobre vereador Maurício Ortega, do nobre vereador Júlio César, e justifica a ausência do nosso presidente da Câmara Municipal, o Lucão Fernandes, que nós estamos tendo a grata felicidade de termos mais um deputado na cidade de São Carlos, que é o Ayrton Garcia, que nesse momento está assumindo as suas funções, assumindo o seu mandato como deputado na Assembleia Legislativa de São Paulo, sendo que o Lucão Fernandes está representando essa Casa de Leis e a população de São Carlos para prestigiar a posse do nosso deputado Ayrton Garcia Ferreira. Quero justificar também a ausência do novo vereador Vocênio Bragato, que nesse momento se encontra em reuniões com moradores discutindo demandas de município do interesse do município. Quero justificar a ausência do novo vereador Roselei Françoso. Quero justificar a ausência do novo vereador Eduardo Martins. E nesse momento, nós então, agradecendo mais uma vez a nossa cidade co-irmã de Porto Ferreira, que dá uma demonstração da sua grandeza administrativa, saindo até na frente de alguns municípios do nosso estado, criando uma agência reguladora. Nós tivemos, assim, a vontade de convidá-los para que pudesse expressar, mostrar o que é uma agência reguladora, por que uma agência reguladora, como funciona uma agência reguladora. E eu gostaria, nesse momento, de abrir a palavra, gostaria de saber para quem que eu pudesse conceder a palavra. Com a palavra, então, o nosso
convidado, o Luiz Henrique Paludetti, que é o chefe da divisão financeira da Agência Reguladora de Serviços Públicos do município de Porto Ferreira. Tem a palavra, então, por gentileza. Boa tarde a todos. Gostaríamos de agradecer o convite, né, da Câmara, e vamos aqui passar um pouco da nossa experiência aqui de 4 anos da Agência Reguladora de Porto Ferreira, né? A gente está no início ainda, é uma agência reguladora nova, a gente está no início das atividades, assim, mas gostaríamos de explicar um pouquinho do funcionamento da agência reguladora. Primeiramente, o município de Porto Ferreira, que acho que todo mundo aqui conhece, é próximo aqui de São Carlos, né? O município de Porto Ferreira tem uma população estimada pelo IBGE de 54.761 habitantes. Tem uma área territorial de 244,9 quilômetros e uma taxa de urbanização de 96,61%. É um município predominantemente urbano, né? Uma área territorial bastante reduzida. O forte de Porto Ferreira é o comércio, né, principalmente, que é um polo de atração para polo cerâmico, de decoração, também de diversos artefatos lá que atraem as pessoas para a Avenida do Comércio, que é chamada lá na marginal da Via Anhanguera. E também é um polo industrial bastante forte, né? Com cerca de 370 indústrias de cerâmica, móveis, materiais elétricos, bem diversificado. Bom, nos setores que a gente regula, né, de água e esgoto, só para ter uma noção, é uma cidade que tem 19.878 ligações de água ativa, e um pouquinho menos, 19.160 ligações de esgoto. O abastecimento de água atinge 99% da população na área urbana do município. Coleta de esgoto está em 96% da área urbana. E tratamento de esgoto, a gente está hoje com 22,5% da área urbana. Outra área que a gente passou a regular agora em 2015 é o transporte coletivo, né, de ônibus circulares municipal. São 7 linhas que transportam em média 77 mil passageiros por mês, né? E a gente também está regulando o espaço do terminal rodoviário há cerca de 3 meses. Bom, sobre a agência reguladora. A agência reguladora foram criada, considerado um instrumento indispensável para consolidar o crescimento sustentável da economia. Nesse processo surgiu a figura da agência reguladora, né? Que, segundo Conrado Hubner Mendes, é uma expressão da importância, uma expressão importada do direito americano. E a agência reguladora em si, ela não é somente uma expressão, mas todo um modelo jurídico de regulação. Bom, a agência reguladora, o papel da agência reguladora, elas são autarquias em regime especial, criadas pelo poder público com a finalidade de disciplinar e controlar certas atividades. E precisa ter como princípio básico a autonomia administrativa e financeira. Um dos principais desafios da agência reguladora é a não captura pelos envolvidos no processo, né, que são tanto o poder concedente, como concessionário, como os usuários. Esse é um risco
muito grande quando não há um mandato fixo dos dirigentes da agência reguladora. Bom, os princípios da agência reguladora, definidos pela Lei 11.445 de 2007, são justamente a independência decisória, incluindo autonomia administrativa, não pode ser vinculada diretamente ao poder concedente de um serviço, orçamentária, orçamento próprio, e financeira. E ela também tem que ter transparência, tecnicidade, celeridade e objetividade nas suas decisões. Bom, os objetivos da agência reguladora, pela própria Lei 11.445, são estabelecer padrões e normas para adequada prestação dos serviços e para a satisfação dos usuários. Prevenir, segundo, garantir o cumprimento das condições e das metas estabelecidas, principalmente quando dos contratos de concessão. Prevenir e reprimir o abuso do poder econômico, ressalvada a competência dos órgãos integrantes do Sistema Nacional de Defesa da Concorrência. E definir as tarifas que assegurem tanto o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos, como a modicidade tarifária, mediante mecanismos que induzam a eficiência e eficácia dos serviços e que permitam a apropriação social dos ganhos de produtividade. Os objetivos da agência, né? Normativo, a agência principal são definir normas, no nosso caso lá a gente, através de instruções normativas, né, que complementam as leis existentes. De outorga, né, no caso de emissão de autorizações para a prestação de serviços, né. De fiscalização, que é, acho que, um diferencial de uma agência reguladora municipal, de poder estar presente ali e fiscalizando em tempo integral a participação, a prestação dos serviços. Também sancionatório, né, que é o poder de aplicar sanções aos regulados, né, no caso das concessionárias, se não for cumprida alguma meta, ela pode sofrer multas, também ser feito termo de ajustamento de conduta, né, TAC. O objetivo de conciliação. A agência reguladora age como um ente entre justamente o poder concedente, a concessionária e os usuários, né, gerenciando conflitos ali, conflitos de interesses que é natural ter nessa relação. E o poder de recomendação, né, sempre junto com o planejamento, recomendando ao titular do executivo, ao prefeito municipal, as decisões aí nas áreas que atua, né. Bom, por esse motivo a agência reguladora ela tem que ser um órgão independente, né? Esse triângulo ilustra bem isso, que ela não pode estar envolvida nessa relação, mas o correto é que ela tenha um olhar externo disso, né? Ela seja um órgão com uma visão alheia ao processo. Bom, da agência reguladora de Porto Ferreira, como eu falei, ela tem 4 anos, foi criada por uma lei complementar municipal em 19 de novembro de 2010. E instalada, ela iniciou suas atividades só quase um ano depois, porque nesse período de 2010 até 3 de outubro de 2011, quando ela foi instalada, foi o período de concessão do serviço de água e esgoto. Então, enquanto o processo ficou paralisado por uma demanda do Tribunal de Contas, determinação do Tribunal de Contas, então a agência só iniciou suas atividades no momento que a concessionária de água e esgoto lá em Porto Ferreira, então Foz do Brasil, hoje o Odebrecht Ambiental, assumiu. Isso foi no dia 13 de outubro de 2011. Inicialmente ela só regulava o serviço de água e esgoto, e agora no ano de 2015 também a gente passou a ser
setorial, né? Foi alterada a lei de criação da agência para que a gente pudesse assumir os serviços, né, do transporte coletivo, a regulação do transporte coletivo e do terminal rodoviário, né? O contrato do transporte coletivo também é um contrato já existente, já com mais de 15 anos, e agora ele foi renovado, mas incluindo-se a figura da agência reguladora, né, para regulação e fiscalização do serviço. E o prédio da rodoviária também foi um novo contrato de concessão daquele espaço público e a agência passou a atuar lá também. A estrutura da agência reguladora é bastante enxuta. Hoje temos 5 funcionários, né, sendo o superintendente, chefe da divisão financeira, divisão administrativa, divisão jurídica e ouvidoria da agência. E, além disso, tem os cargos previstos na lei, que a gente está fazendo um concurso público para preencher esses cargos, que são o cargo de fiscal, de agente regulador e de auxiliar administrativo. Acho que no início do ano que vem a gente já vai ter preenchimento desses cargos. As principais atividades que a agência desenvolve são as reuniões ordinárias ou extraordinárias, quando é necessário, junto com as concessionárias, né, tanto a de serviço de água e esgoto como de transporte coletivo, né. Mensalmente eles nos enviam relatórios da prestação do serviço e nessa reunião a gente aborda o que aconteceu no mês ali, as metas que foram atingidas. Além disso, além de ser uma reunião de fiscalização propriamente dito, a gente também costuma sair a campo para fazer essa fiscalização, verificando as obras que estão feitas, às vezes alguma demanda dos usuários, né, a pessoa está reclamando de falta d'água em algum bairro, de um serviço que não está legal, então a gente vai diretamente para verificar ali em loco o que está ocorrendo, né. A gente tem um exemplo ali, por exemplo, de um bairro da cidade que estava com abastecimento bastante precário e depois da fiscalização da agência lá, de uma notificação até a concessionária, foi trocado o reservatório desse bairro e melhorou bastante a condição de distribuição de água lá. Também a gente tem o atendimento da ouvidoria, que é realizado tanto por telefone, né, a gente recebe várias solicitações de informações, então é prestado vários esclarecimentos, como presencial, né, a pessoa, depois de ter ido até a concessionária, se ela não ficou satisfeita com o desenrolar ali o atendimento da concessionária de alguma forma, ela se dirige até a agência e a agência faz a mediação desse problema que está acontecendo com a concessionária. Uma conquista da agência, a gente tem como um avanço que conseguimos para esse ano, também foi a implantação de um sistema gerencial de regulação. Por meio desse sistema, mensalmente, a gente está já em fase final de implantação dele, a gente tem como receber todos os dados financeiros, de indicadores, para montar os indicadores com base na exportação dos dados da concessionária. Ela tem uma senha desse sistema, que é um sistema armazenado em nuvem, e ela entra lá e exporta todos os dados financeiros, econômicos, de ligações de água, tudo que ocorreu naquele mês para esse sistema. Então a gente tem a formação ali de um relatório mensal do que aconteceu e vai possibilitar para a gente aí acompanhar mais efetivamente todo o desenvolvimento da prestação de serviço. Bom, como principais atividades já realizadas pela agência reguladora, o próprio regimento interno, também instruções normativas, tanto para a área de saneamento, como para infrações. Também a gente fez uma instrução normativa, está em fase final do transporte coletivo, né, que é uma coisa
bastante inovadora, poucas cidades têm isso, e a gente está concluindo esse processo. E também as revisões tarifárias, né? Que no caso de Porto Ferreira, no serviço de água e esgoto são ordinárias a cada 4 anos, após a elaboração do plano de saneamento, ou extraordinárias quando há algum desequilíbrio no contrato e a concessionária solicita. No caso esse ano foi do serviço de água e esgoto e também do transporte coletivo. Bom, o que a gente também tentou demonstrar é os prós e as dificuldades que enfrenta uma agência reguladora municipal. O que a gente tem como prós primeiro, o conhecimento da realidade do município. Como somos servidores da agência reguladora já com uma certa experiência, eu e a Jussara do serviço de água, o Alex da Prefeitura Municipal, então a gente já tem um bom conhecimento ali da realidade do município, né? Também uma dedicação exclusiva. A agência reguladora de Porto Ferreira, ela se dedica exclusivamente aos problemas do município de Porto Ferreira. A proximidade com os usuários, né? Durante o usuário pode se dirigir diretamente à agência reguladora, ou por telefone, ou presencialmente, e vai ser atendido ali normalmente em horário de expediente, né? Então é uma relação bem próxima, né? Que quando é necessário a gente chega até a casa do consumidor, se ele está se queixando de um problema, ou falta de água, ou alguma divergência com a concessionária. Relação também direta com o poder concedente e com a concessionária, né? É um trâmite assim bem dinâmico, né? Se o consumidor veio ali, fez uma queixa, a gente já envia isso direto para a concessionária por e-mail ou mesmo por telefone, se for alguma coisa emergencial, e a maioria dos problemas assim são conseguidos, a gente consegue resolver bem rapidamente. Desafios da nossa agência reguladora, né? A compreensão da sociedade. Por até ser a regulação uma área bastante nova, a sociedade ainda não entende ao certo qual é o papel de uma agência reguladora. A gente ainda é bastante confundido com um braço da prefeitura municipal, né, um integrante da prefeitura municipal, ou ainda como uma parte da própria concessionária, né, um órgão de ouvidoria da própria concessionária. A gente já realizou um seminário há 2 anos atrás, com o intuito de esclarecer mesmo a população e divulgar, e a gente também está buscando divulgar mais a agência reguladora e o papel dela, né, para ter esse esclarecimento. Independência decisória, autonomia administrativa e autossuficiência financeira, né? É um dos principais princípios da regulação. No entanto, as agências reguladoras municipais ainda são, no nosso caso, os nossos cargos não são cargos com mandato efetivo, são nomeados pelo prefeito municipal. Então aí fica a dificuldade, justamente, né? A gente tem que tentar conciliar a função, manter a função autônoma da agência, mesmo assim sem o mandato efetivo, né? E principalmente a dificuldade financeira, né? Porque uma agência reguladora municipal como a nossa, mesmo tendo uma estrutura enxuta, ela não é autossuficiente financeiramente. Ela depende tanto da taxa de regulação dos concessionários, que hoje é 2%, e também de uma transferência financeira que é feita pela Prefeitura Municipal, né? Um aporte financeiro da Prefeitura Municipal que tem que ser previsto no orçamento. Bom, justamente isso é o nosso desafio, que é otimizar essa relação custo-benefício da agência reguladora, né? Trazer em benefício para a população o custo da agência. E evitar tendências, né? Evitar ser capturado, ser tanto pelo usuário, né? Ter um favoritismo do usuário, um protecionismo sobre o usuário, tanto do concessionário também, né? Como do poder concedente. Essa é uma dificuldade. Bom, para se ter uma noção, eu coloquei uma tabela com
as receitas da agência reguladora média e os custos da agência reguladora municipal. Hoje a gente tem muito equilibrado a receita e o custo da agência reguladora municipal, que é em torno de R$ 62 mil mensais, né? Sendo receitas próprias da taxa de regulação em torno de 25 mil, e aí a transferência da prefeitura municipal de R$ 37 mil, que complementa a receita, né? Anual, 300 mil de receita própria, e da prefeitura municipal em torno de R$ 444 mil. Isso representa de receita própria 40% e da transferência da prefeitura municipal 60%. E a despesa média da agência também. O principal gasto da agência é com pessoal, né? Pessoal, encargos, benefícios, mensal de R$ 44.500, e da manutenção da agência reguladora, né, com prestador de serviços, sistemas, 17 mil. Anual, 534 mil para pessoal e encargos e 204 mil para manutenção. Então, é uma relação aí de 72% com pessoal e encargos e de 28% com a manutenção da agência. Gostaria de saber se alguém tem alguma dúvida, alguma questão. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Eu pude notar que o amigo está falando do poder concedente e da concessionária, não é? Sim. Antes lá era a autarquia ou departamento de água? Era uma autarquia, era um serviço de água e esgoto, era SAEF, Serviço de Água e Esgoto. Que aí concedeu o serviço a ser prestado. Sim. A dúvida nossa que nós tínhamos aqui é que chegou-nos de que uma lei federal obrigava a ter uma agência reguladora. Não é bem assim. Tão somente existe a lei a ser cumprida quando o serviço ele é passado a terceiro, quando é feita a concessão do serviço. Se nós tivermos uma administração enxuta, à altura da necessidade da autarquia, não se faz necessário que tenha uma regulação. Eu queria que, por gentileza, eu não vou chamar de Vossa Excelência, que o amigo, tão gentil que veio aqui, pudesse nos ajudar nessa explicação, não é? Porque o que chegou para nós é que era obrigado a fazer, que tinha uma lei que exigia. E eu entendi que não era assim, e parece-me que estou certo. Não existe lei que obriga a ser feito, a não ser que seja feita a concessão. Então, parece que é um pré-requisito para uma concessão ter que aprovar uma agência reguladora, porque por enquanto não existe a necessidade. Vai regular o quê? Só tem a regulação quando tem dois poderes administrativos para regular a função de cada um, o que tem que ser feito. Mas se é um só, não tem o que regular, tem que administrar, assim penso eu. Gostaria de saber o pensamento do meu amigo. O nosso entendimento, de acordo com a lei de saneamento, que é a 11.445, é de que realmente se criou a necessidade do ente regulador, tanto nos casos de concessão, como nos casos de serviço prestado diretamente pelo município. Porto Ferreira foi um caso de concessão, né? Foi concedido o serviço de água e esgoto. Até então não existia órgão regulador e foi criado justamente por essa necessidade. A gente crê que a regulação ela é claramente mais necessária, por exemplo, no caso de Porto Ferreira, onde é uma concessionária, um terceiro, é uma empresa privada que visa lucro e precisa ser regulada, né? Justamente para não ter abuso do poder econômico, nesse caso. Mas também há o entendimento, existem agências reguladoras regionais e todos os municípios estão fazendo adesão ou criação da sua própria agência para atender o dispositivo dessa lei de saneamento, que é a 11.445.
Os outros serviços não há essa necessidade, como transporte público, como os espaços públicos concedidos. Porto Ferreira teve essa iniciativa de, já como estava sendo feita a concessão para uma empresa privada, na época não se cogitava uma parceria com outra agência reguladora, fazer a criação da agência municipal para poder fazer também a fiscalização de outros serviços, que a gente sabe assim que a prefeitura não tinha condições, não tinha como ter uma dedicação exclusiva nessa fiscalização. Era uma área bastante carente de atenção ali, de fiscalização. Então, por isso foi criada a nossa agência. Mas aqui, ó, como o Alex trouxe, ó, o artigo 9º da Lei 11.445, ele fala que o titular dos serviços formulará a respectiva política de saneamento básico, devendo, para tanto, inciso 2º, prestar diretamente ou autorizar a delegação dos serviços e definir o ente responsável pela sua regulação e fiscalização, bem como os procedimentos de sua atuação. Então, é uma exigência, a gente entende que é uma exigência legal, sim, né? Mas, também, daí eu acho que para o município de São Carlos é bastante louvável a iniciativa da Câmara de discutir as alternativas existentes, né? E, assim, convém a São Carlos verificar justamente o que é mais adequado para ele, ou criar uma agência para fiscalizar tanto o serviço de água e esgoto como demais serviços que são prestados diretamente pelo município, ou caso tenha concessão, no caso transporte também, ou se vincular a uma agência externa, né, para fazer esse serviço, que daí, no que eu tenho conhecimento, as agências regionais ou estaduais são específicas para o serviço de água e esgoto, né? Elas não atuam com transporte, com os outros serviços concedidos. Espero ter respondido a questão, se restar alguma dúvida. Eu agradeço. O que chamou a atenção foi quando chegou esse anteprojeto na casa, é de que nós ficaríamos aí sendo regulados por uma agência, e citar alguns rios que banhavam essa agência de Americana. Na hora nós pensamos, se lá tem rios que banham, São Carlos é uma cidade, graças a Deus, tem uma grande bacia de rios aqui que também banha a nossa cidade, não é? Então nós pensamos assim, se realmente foi obrigado a ser feito, por que levarmos divisa para fora, se podemos trazer divisas para dentro? Nós poderíamos criar nós uma agência reguladora regional, né, e trazer para cá as taxas que têm que ser pagas, que nós pagaríamos, que sejam pagas para nós. Mas depois, estudando em profundidade, eu não vejo, sinceramente, na lei, a obrigação do município fazer agência reguladora se ele não concedeu o serviço. Na lei diz que tão somente quando tem a concessão do serviço que vai regular os dois entes administrativos. O ente que possui a administração e o ente que é a concessionária, o concedente é a concessionária, para regular o que vai ser feito para cada um, como tem que ser feito. Em assim não sendo, se for uma autarquia, um departamento, a própria prefeitura, a própria autarquia que administra, né? Então é por isso que nós estamos realmente procurando saber para fazer a coisa certa, né? Nós já tivemos aqui o pessoal da Arcesp, né? O que me chamou a atenção na pergunta feita é quais as cidades que eles faziam a regulação, né? Então, a cidade da Sabesp, né? Aí eu perguntei se tinha mais alguma que não. Parece que falou que tinha duas que não era. Então a gente nota realmente que é quando tem uma concessionária que tem a regulação, né? Que não é o caso de São Carlos, que não tem concessionária. Então é por isso que nós estamos estudando para ver.
direitinho, como tem que ser feito, né? Coisa pública, a gente tem que ter muito zelo, muito trato na coisa, né? Sim. E a gente agradece muito todos aqueles que vêm aqui enriquecer o trabalho que nós estamos desenvolvendo. E nós colocamos à disposição também, quando precisar alguma coisa da nossa cidade, e irmos lá, né? Porque nós temos também coisas muito boas aqui, como vocês têm coisas boas lá, né? Então, eu acho que esse intercâmbio é que promove a grandeza do nosso Estado, né? O Estado de São Paulo realmente, além de ser o maior Estado do Brasil, né? Não tão somente em população, como em arrecadação, a locomotiva, né? Dos carros dos outros estados. Mas aqui a gente vê o porquê acontece isso, né? Essa interação entre os municípios, no qual, mais uma vez, nós agradecemos a vinda de vocês aqui. Sim. Eu vou abrir a palavra, se me permitir, eu vou abrir a palavra aos vereadores. Posso abrir? Né? Gostaria de saber quem... Eu gostaria de registrar também a presença do nobre vereador Freire, do nobre vereador Sérgio Rocha, agradecer a presença, e a palavra está aberta para o nobre vereador Maurício Ortega. Agradeço a palavra, presidente. Vereador Catarino, eu tenho uma pergunta. Parece-me que você disse que um dos objetivos da agência é alcançar ou atingir a autossuficiência financeira. Depois você também teria dito que o custo anual seria em torno de R$62 mil. Mensal. Mensal. E desses R$62 mil, 25% seriam 25 mil seriam receitas próprias e 37 mil da prefeitura. Sim. É isso? Sim. A primeira pergunta é a seguinte: esses 25 mil receitas próprias, quais são essas receitas próprias? Você pode responder, depois eu faço a outra pergunta. Certo. As receitas próprias, na verdade, a maior receita é a da taxa de regulação, que hoje é cobrado 2% dos concessionários. 2% sobre a receita líquida da concessionária de água e esgoto, e 2% sobre a receita líquida também da concessionária do serviço de transporte público. A segunda pergunta é que dentro dessa taxa o consumidor não paga. Não, essa taxa não é cobrada diretamente do consumidor. Mas ela é cobrada indiretamente? Sim, ela é cobrada da receita líquida da concessionária. Então, é previsto nos custos da concessionária esse custo com a taxa de regulação. Digamos assim, mais um imposto que a concessionária tem que pagar, né? Ela é uma taxa... Entendo que essa taxa é paga pelo consumidor. Sim, sim. É embutida na tarifa, né? Embutida na tarifa. Embutida, né? Na tarifa, paga pelo consumidor. Quer dizer, nós temos aí uma agência que administra recursos que vêm da população. Sim. E você tem também ali essas pessoas que trabalham na agência. Quantas pessoas trabalham na agência de Porto Ferreira? Hoje são 5 funcionários. 5 funcionários. Todos cargos escolhidos pelo prefeito municipal. Sim. No nosso caso, nós 3, nós somos funcionários efetivos, e também tem o superintendente e o ouvidor, que são cargos nomeados pelo prefeito municipal, pela prefeita municipal, no caso. Cargos em comissão. Cargos em comissão. Apesar dos nossos cargos também serem comissionados, nós somos efetivos do município, né? Servidores concursados, cedidos para a agência reguladora. Tá certo, obrigado. Viu? Nesse momento, a senhora Jussara, né, irá fazer uma interveniência. Pois não. Complementando a informação, o que a minha colega está lembrando é o seguinte: a gente está verificando aqui, como o senhor entendeu, seria, olha, o custo da agência reguladora é diretamente para o usuário.
O lado vantajoso da agência reguladora, principalmente a nossa, nós nos dedicamos exclusivamente a Porto Ferreira, é o seguinte: foi pleiteado um reequilíbrio econômico-financeiro pela concessionária de água e esgoto, a Odebrecht Ambiental. Iniciou-se a discussão, ela alegando uma majoração dos custos com relação à energia elétrica, ao plano de saneamento que foi revisado. Inicialmente, ela falava que o valor de aumento na tarifa de água teria que ser de 41%. Através da análise, eles entraram com um pleito de reequilíbrio dessa revisão do contrato, e através da análise, a gente conseguiu analisar, contratamos uma consultoria também para nos auxiliar, e a gente conseguiu reduzir esse percentual, que inicialmente seria em 41%, depois eles apresentaram o pedido oficial de em torno de 30%, para 14,45%. Isso, ao longo do período do contrato de concessão, representou aí uma diminuição de 43 milhões de reais. E a gente estava até bastante contente com isso, porque isso representou, pagou o custo da agência reguladora por todo o período de concessão. Então, assim, é uma vitória da agência reguladora. Eu agradeço. Em retorno à população. Eu agradeço a vossa explicação, mas essa sua explicação de vocês, ela gerou uma outra pergunta aqui, um outro questionamento. Existe a discussão na cidade de São Carlos sobre a concessão ou não do serviço de água e esgoto. Existe essa conversa que vem acontecendo já há algum tempo na nossa cidade. Então, você está dizendo aí que a empresa, a Odebrecht, que foi responsável que foi concedido a ela água e esgoto, é isso? Sim. O serviço de água e esgoto, estava propondo um aumento de 41%. Aí a agência reguladora entrou, eles abaixaram para 30% e depois chegou a 14%. Exatamente. Ao parecer final da agência reguladora foi de 14,45%. Então, analisando todos os custos, muita coisa a gente não considerou pertinente daquele pedido dela, teve que se ter bastante atenção com a proposta que ela fez lá no início da concessão, incluindo ou não alguns custos. Ela tinha que prever todos os custos no decorrer do contrato de concessão, e o que a gente verificou agora nessa revisão é que muitas coisas que ela deixou de prever lá, hoje ela pleiteou novamente isso, como o caso da cobrança pelo uso da água, né? É que isso é assustador. Sim. Muito obrigado. Só que isso também foi resultado do Plano Municipal de Saneamento, né? Isso também é resultado do Plano Municipal de Saneamento, né? As alterações que foram feitas e tal. Mas, assim, é uma coisa que se tem ter muita atenção. Se caso São Carlos venha a fazer uma concessão, para o que no momento da licitação ali, a concessionária está oferecendo, né, e está propondo, e os custos que ela vai estar elencando ali, se depois de sair vitoriosa dessa licitação, ela não vai tentar incluir esses custos, né, porque ali no momento da licitação, se ela deixar de incluir esses custos, logicamente ela vai ser vantajoso para ela em relação aos outros licitantes. E depois de vencida a licitação, tem que se ter muita atenção se ela não vai incluir isso. Bom, a palavra no vereador Júlio. Vereador Catarino, presidente da audiência, a toda a equipe da agência de Porto Ferreira, as pessoas presentes, os assessores dos vereadores, a imprensa e quem em casa nos vê e nos ouve, boa tarde. Eu tenho algumas preocupações. Uma delas, a agência de Porto Ferreira foi criada em 2011. Sim. O funcionamento dela começou a partir de 2011, após uma concessão. Após a concessão, foi criada a agência. Na verdade, ela foi criada antes da concessão. No processo de concessão ali já se previu a criação da agência para fiscalizar. Então, foi discutido, eu vou por partes para a gente não... Foi discutido
você falou valores agora há pouco, para emendar na tua fala, que a agência, que a concessionária pediu um valor, por exemplo, de 40% no reajuste, isso foi no último reajuste? É o reajuste que está agora para a decisão da prefeita. E é o primeiro que a agência participa? Não, é a segunda revisão. A segunda, foi a primeira? Logo depois que foi feita a concessão de serviços, 6 meses depois, a concessionária entrou com um pedido, o primeiro pedido de revisão extraordinária do contrato. Né? 6 meses depois. 6 meses depois. Isso porque, principalmente, quanto às perdas de água, né? A autarquia, a gente sabe que ela não tinha um controle efetivo sobre as perdas de água. Foi estimado no contrato, no edital de licitação, um valor, né? A concessionária fez as previsões delas de custo com essa perda de água, e no momento que ela assumiu, ela colocou macromedidores, ela aferiu realmente a perda, era muito superior. Entendi. Então, isso motivou a primeira revisão, lá em 2012. Tá, vou para 2012. Concluindo. Quando você coloca que a agência reguladora, ela fez algo positivo para a população, eu discordo. Porque qual o índice da inflação do ano? 5%, 4%? Então, foi 3 vezes mais a inflação que o consumidor teve que pagar. Era para ser muito mais, tá certo que a agência fez isso. Mas você não entende também que a agência reguladora fica na mão tanto do governo municipal, do executivo, que tem essa ligação, e também vinculada à concessionária. Sendo que a agência, eu acho que a parte mais importante, que é o cidadão, não fica tão representado. Eu digo por quê? Porque no reajuste, o reajuste que tem no ano, a inflação de 4%, e se comemora, e só comemora a concessionária, e talvez o concessionado, ou a prefeitura no caso, porque a população não vai comemorar. Eu estou dizendo isso, que nós tivemos o último aumento de água em relação à inflação do ano. Então, há esse temor. Eu acho que, eu não sei qual que é a avaliação que a população faz em Porto Ferreira, mas no meu ponto de vista, se apresenta, a concessionária vai pedir 60%, 50%, porque ela sabe que vai cair, mas mesmo assim, com a agência trabalhando, se foi 3 vezes o valor da inflação. Vocês consideram que a população está feliz com essa concessão? Essa é a primeira pergunta. Olha, respondendo a pergunta, eu considero que ninguém fica feliz, principalmente no momento que a gente está vivendo atualmente da economia aí, em ser anunciado daqui a alguns dias um aumento que seja de 7%, que seja de 15%, que seja de 40% no valor da conta de água. Mas eu discordo do vereador, com todo respeito, com relação a isso não ter sido um benefício. A gente considera que foi sim uma vitória, porque não é só a inflação que impacta no custo da água, no tratamento de água e de esgoto. No caso Porto Ferreira, como a gente tinha dito, foi revisado o plano de saneamento. Então, lá foram incluídas obras que encareceram aí, de certa forma, os investimentos que a concessionária tem que fazer. Além disso, com relação à energia elétrica, que Porto Ferreira é uma cidade que, para o abastecimento de água, depende completamente de bombeamento, de recalque da água diretamente na rede, o aumento da conta de energia elétrica foi em torno de 60%. Então, isso causou maior impacto no econômico, no equilíbrio econômico-financeiro da concessionária. Então, por isso, é lógico, ele é diluído juntamente com os outros custos, mas por isso que não dava para ser exclusivamente o valor da inflação. O valor da inflação, ele é garantido pelo contrato todo ano, através do reajuste tarifário, é automaticamente concedido o valor da inflação, pelo IGPM. Agora, a cada novo evento que acontece e desequilibra o contrato, como o aumento extraordinário da energia elétrica, com essa bandeira tarifária vermelha, por exemplo, isso encareceu demais o custo de produção da água, certo? Mas vou fazer um parêntese, me permite. Mas quando você fala que essa
a negociação referente aos valores, eu me atentei ao cenário de 2012, onde a gente não tinha esses problemas assim explícito. Isso foi após um estelionato eleitoral, né, das eleições presidenciais, que disseram uma coisa, fizeram outra, vocês sabem disso. Mas eu estou me atentando ao cenário de 2012, que nós não tínhamos esse problema tão explícito da energia elétrica. Por isso que eu citei a inflação, e tenho entendimento, sim, que tem outros agravantes para o aumento da tarifa. Mas, especificamente, em relação ao aumento que foi feito na época, é um aumento, no meu ponto de vista, até abusivo, que é 3 vezes o valor da inflação, que era a referência que nós tínhamos na época de 2012. Esse aumento de 14 é o que está sendo analisado nessa revisão de agora. Foi o parecer final da agência que foi para esse momento. Lá em 2012, o reajuste, se não me falha a memória, foi em torno de 7%, mais 7,6%, mais relacionado ao quê? Justamente às perdas de água que foram apuradas, né? E daí a gente não teve como contra-argumentar, porque foi um fato ali que a concessionária realmente provou que a situação do sistema de distribuição do município estava bem pior do que parecia inicialmente. Com relação também a conceder ou não um reajuste da tarifa de água, eu não sei a forma como é feito hoje aqui em São Carlos, mas eu gostaria a gente se recorda da forma que era feito no serviço de água e esgoto de Porto Ferreira. Porto Ferreira, quando do serviço de água e esgoto, ele tinha um valor de água da tarifa de água e esgoto definido pela lei, a própria lei de criação do serviço de água e esgoto, que era tantas UFMs, né, unidades fiscais do município. E aquele valor só sofria o reajuste inflacionário todo ano, certo? O que aconteceu? Não tinha um acompanhamento efetivo dos custos do serviço de água e nem dos investimentos que eram necessários. Então, dando apenas o valor da inflação, o que foi acontecendo foi que o sistema foi ficando sucateado, tanto que foi entendido como necessária fazer a concessão. E a gente vê isso como um certo erro lá atrás, principalmente porque era definido aquele valor como em lei e só poderia ser aumentado por alteração da lei que passaria pela Câmara Municipal. Então, e não era assim, mesmo que na época se falasse, olha, o serviço está ficando deficitário. O serviço de água e esgoto de Porto Ferreira, além de água e esgoto, também prestava limpeza pública. Foi ficando deficitário e como não é uma medida popular, existia uma dificuldade muito grande de se passar na Câmara qualquer aumento além do inflacionário. Então, isso eu creio que contribuiu e muito para tornar o serviço de água e esgoto tão deficitário como ficou, e aí ensejar a concessão dos serviços. Por isso, seria um órgão regulador externo, isso é o ideal, seja qual agência reguladora for, o entendimento que a gente tem é que alguém externo, ele vai olhar qual o problema ali, qual é o custo necessário, seja concedido ou não o serviço, sem a interferência direta política, de interesses de, olha, isso vai desagradar ou não a população. A gente, em palestras, em reuniões que a gente participou junto lá na Associação dos Reguladores, a ABAR, uma frase que chama bastante atenção é que o órgão regulador, ele sabe que ele está fazendo o papel dele corretamente quando ele não agrada ninguém, nem o usuário, nem o concessionário, nem o poder concedente. Por quê? Ele está mantendo um certo equilíbrio ali. O usuário sempre vai querer pagar menos, o concessionário sempre vai querer faturar mais, e o poder concedente, politicamente, também vai sempre querer atender ao usuário com uma tarifa menor. Então, esse é o nosso entendimento. A segunda pergunta é a seguinte, é óbvio que a sua resposta é meio parecida, mas você não tem esse entendimento que a agência até se torna tendenciosa, não estou dizendo que é o caso de vocês, mas aos olhos da população, da sociedade, que tem esse vínculo de indicação de cargo de confiança do Executivo,
e tem essa ligação também com a concessionária. Não dá a impressão que, quer dizer, que a população fica desguardada até? Será que fosse um órgão totalmente independente, não seria uma solução mais plausível, no seu entendimento? Essa é a segunda pergunta. Olha, no meu entendimento, quanto mais qualificado for essa agência reguladora e assim mais isenta possível, sem depender, no caso de ou transferência que seja do poder concedente ou de nomeação de cargos, ela tem um mandato fixo ali. Muitas agências reguladoras, os dirigentes dessas agências reguladoras são sabatinados, né? Tanto acho que em câmaras municipais ou pelo poder concedente, e são nomeados ali pessoas com um reconhecido conhecimento. Eu acho que isso é fundamental, justamente para não se ter ali o que a população normalmente vê apenas como um cabide de emprego. Eu não é nem nesse ponto, eu falo mais sobre a pressão que há, que deve haver de um lado e do outro, até também da população, é claro, mas essa pressão e às vezes, com esse vínculo que me preocupa. Eu entendi. Aí a pergunta final é a seguinte: qual o nome do serviço? Era SAES? SAEF, Serviço SAEF. de Água e Esgoto de Porto Ferreira. Que foi Ele atuou de 98 até 2011. 2011, quando foi diagnosticada a necessidade de concessão, essa autarquia, ela era autossuficiente? Ela era autossuficiente. Ela tinha caixa, ela se mantinha? Havia necessidade de fazer a concessão? Nós que trabalhamos na agência reguladora também temos a opinião ali que ela era autossuficiente e principalmente ela digamos, bancava a limpeza pública do município, né? Só ela? Só ela. A prefeitura não fazia aporte nenhum para a autarquia naquele momento, até 2011. Ela tinha problemas de caixa, atraso de fornecedores, isso existia, ela era deficitária realmente, ela não tinha condições de investimento, que a gente entende é justamente que se deu pelo quê? Pelo congelamento da tarifa, né? Não se fez um estudo e falar, para se dizer, o investimento necessário aqui vai ser esse e a tarifa vai ter que ser adequada a isso, né? Então ela ficou com a tarifa congelada por muitos anos ali, só com o reajuste inflacionário, e acabou deficitária, mas assim, ela não dependia de nada da prefeitura municipal, ela ainda em termos ajudava o município mantendo a limpeza pública. Que tinha um custo também. Que tinha um custo muito alto e que a taxa de limpeza pública, a tarifa de limpeza pública, que era paga junto com a conta de água e esgoto, não supria a despesa da própria limpeza pública. A limpeza pública não foi concedida em Porto Ferreira, ela voltou para a prefeitura municipal e hoje é a prefeitura que arca integralmente com o custo da limpeza pública, né? Foi criada a taxa também de limpeza pública, via carnê, né? Foi desvinculado da conta de água, mas hoje quem retomou o serviço foi a prefeitura. A prefeitura retomou o serviço? Sim. Criou um novo encargo para a população? Na que verdade, desvinculou do serviço de água e esgoto na verdade, e aumentou a tarifa? Na verdade, não foi criado um novo. Ele já existia, a taxa de limpeza pública, ele era cobrado junto com a conta de água e esgoto, né? O que teve foi a desvinculação, né? Como é uma empresa privada, ela não pôde ter junto ali aquela cobrança pela limpeza pública e passou a ser um carnê pago diretamente na prefeitura. Entendi. Obrigado. Essa presidência gostaria de ver, de ouvir os demais componentes dessa egrégia comitiva, capacitada comitiva. Eu não sei quanto a necessidade que se existe de uma agência. O que eu sei é que dentro dessa agência, no cerne, na excelência do trabalho, tem pessoas muito competentes que aqui estão presentes. E a gente agradece, viu? Eu gostaria de saber se alguém quer usar da palavra, a tribuna está livre. Se o amigo quiser fazer suas considerações
que achar que deve fazer, pode usar da tribuna, viu? Então, tá certo. Se ninguém mais... Presidente, se me permite, só fazer mais um questionamento, que até o sindicato passou, que eu acho que é importante. O número de servidores que existiam, todos os servidores permaneceram após a concessão, e os salários dos servidores, enfim, manteve toda a estrutura dos servidores que tinham antes e como ficou agora depois da concessão. Eu acho que essa é uma pergunta muito importante do vereador, justamente pela folha de pagamento. A gente sabe que e dos encargos tem um peso muito grande no serviço, no caso lá no serviço de água e esgoto. Só uma pequena parcela dos funcionários da autarquia foram absorvidos pela concessionária, certo? A grande maioria, também o pessoal integrante da limpeza pública, voltou para a prefeitura municipal. Isso deu um grande impacto na folha de pagamento da prefeitura, no momento da concessão. A gente entende que a prefeitura ela não teve mais a receita de água e esgoto, né, que quando existia a autarquia pagava os custos dessa folha de pagamento e da manutenção do serviço, absorveu a maior parte dos funcionários sem ter essa receita. E isso a gente vê, fizemos até um levantamento há uma questão de um ano atrás, e isso hoje causa um grande impacto na folha de pagamento da prefeitura, no limite da lei de responsabilidade fiscal. E se for analisar friamente, foi um mau negócio para a prefeitura? É uma opinião bastante particular, né? Tanto, a gente não pode também falar que foi um mau negócio, pelo seguinte: teria necessidade da prefeitura, provavelmente, de fazer concurso público e abrir mais vagas. Absorvendo esses funcionários, ela deixou de fazer esse concurso público. Por outro lado, foram feitas uma concessão privada, uma empresa privada, ela vai ter obrigação de fazer investimentos, e logicamente vai ser remunerada por isso. A taxa de retorno, no caso de Porto Ferreira, é de 9,69%, mas ela vai ter condição de fazer investimentos que seria muito difícil da autarquia conseguir fazer. Então, não houveram demissões? Não. Demissões, não. Por serem funcionários públicos, aliás, os funcionários públicos efetivos foram todos absorvidos pela prefeitura municipal. Aqueles que fizeram opção para ir para a concessionária foram para a concessionária. Do serviço de água e esgoto, apenas alguns cargos foram desligados, que eram os comissionados, né, os cargos externos. Né. A última. Tinha-se um valor de referência na concessão de toda a estrutura da autarquia? Sim, o valor que foi previsto no edital foi de cerca de 181 milhões de reais. Ok. A pergunta será feita agora pelo representante do Sindicato dos Funcionários Públicos de São Carlos. Boa tarde. Primeiramente, a questão dos trabalhadores, o Júlio perguntou, que regimento que eles eram, estatutários, seletistas, em Porto Ferreira? Olha, do serviço de água e esgoto, todos os servidores efetivos eram estatutários, certo? Regido pelo Estatuto dos Servidores. Os únicos os únicos que não participavam do... Comissionados externos, né? Exatamente, eram os comissionados externos. Sim. Então é por isso que a prefeitura poderia absorver, porque se fosse seletista iam ser todos mandados embora. Era isso que ia acontecer. A questão da agência reguladora, ela também prevê taxas sociais. O município paga a água também, o esgoto, o município paga toda? Sim. Todos os entes da administração pública pagam tarifa de água e esgoto.
Antes, quando era a autarquia, até quase no final da autarquia, eram todos isentos, principalmente as associações beneficentes, todos esses órgãos. Oi? Santa Casa, asilo, creches, escolas municipais, esses eram isentos. A partir do momento da concessão, eles começaram a pagar a tarifa de água e esgoto, sim. E, inclusive, aí eu acho que foi uma falha, uma crítica ao nosso edital lá, que previu uma tarifa pública superior na escala, na estrutura tarifária. Ficou definido como social para famílias de baixa renda, que é metade do valor da tarifa residencial, em seguida a tarifa residencial, depois comercial, depois industrial e depois, acima de todas, a tarifa pública, mais cara de todas, incluindo nessa todas as associações assistenciais aí. Isso causou um impacto bem no início da concessão, direto para essas entidades, e também o que foi feito uma readequação delas, e elas foram reenquadradas na tarifa social, que é a mais baixa de todos. Tá. E hoje também, nessa revisão que está se fazendo agora, os imóveis públicos municipais também serão enquadrados na mesma tarifa residencial, porque o nosso entendimento é de que o poder concedente também não visa lucro, não, é um serviço prestado diretamente à sociedade, e ele estava sendo ali penalizado com uma tarifa mais cara de todas. Sim, que nem a agência, ela fiscaliza, por exemplo, para beneficiar quem economiza a água, vai ter desconto no caso. Porque que nem, por exemplo, Matão não tem isso, é quem gasta menos, paga a mesma quantia de quem gasta vamos por 10 metros cúbicos, quem gastar 10 metros cúbicos, a agência não tem essa questão de fiscalizar, ou de tarifas ou taxas. Não, no momento não, até porque Porto Ferreira também é uma cidade privilegiada hidricamente. A gente tem o rio Mogi Guaçu lá, que supre muito a necessidade do município, né? E assim, não teve nenhuma política de incentivo. Hoje é escalonado e toda a população paga no mínimo 10 metros cúbicos. Sim. A gente já está começando a estudar que vai ter uma alteração disso por conta de legislação federal, né? Certo. Mas aí demanda estudo ainda. A última perguntinha, então, é assim, a questão, quando fez a concessão, que criou a agência junto também, na questão do saneamento básico, assim, da questão do esgoto, que pé que estava, porque foi em 2011 e era em 2014 que a lei falava que teria que ser, todas as cidades tinham que ter pelo menos um pontapé para o esgoto da cidade. Tinha já alguma coisa, o Porto Ferreira já fazia alguma coisa ou não tinha nada? Era só a água e a limpeza pública. O esgoto ainda era deficitário na época, quando fez a concessão. Sim, o tratamento de esgoto ainda era deficitário. A coleta de esgoto e o afastamento de esgoto já era de praticamente a totalidade da área urbana do município, né? Agora, a coleta de esgoto, o tratamento de esgoto era só de 5%. A gente só tinha uma estação de tratamento de esgoto pequena, que foi construída pela autarquia ali, e só tratava até então 5%. Uma das metas da concessão foi justamente universalizar o tratamento de esgoto, atingindo 99%, né? 100% é impossível, mas 99% até 5 anos da data da concessão. Hoje a gente está com 22%. Além da estação, que a única funcionando no momento, que tratava 5% do esgoto, também com recurso federal, tinha sido construída uma outra estação de tratamento de esgoto, que é a que vai tratar todo o esgoto da cidade, mas ela ainda não estava em operação. Ela foi readequada depois pela concessionária, e agora ela está com 22%, a cidade inteira com 22%, 22,5% de esgoto tratado. A meta de tratamento de esgoto está com um atraso, principalmente por conta de obtenção de licenciamento ambiental.
passagem das redes em áreas particulares, isso está causando um certo atraso. Mas a meta ainda é atingir 100% do tratamento de esgoto até o ano que vem. Creio que vai ser difícil atingir isso até o ano que vem, por conta desse atraso. Acho que está cerca de 1 ano atrasado, né, pela concessão de licenças ambientais e tal, mas está tendo uma boa evolução. E agora então vai uma outra pergunta sobre essa. E se a empresa não cumprir? Aí a agência que notifica e Sim. faz as multas para a empresa? E Sim. o contrato da empresa é de quantos anos? O contrato da De empresa, concessão? que é a Odebrecht Ambiental de Porto Ferreira, é por 30 anos, né, de 2011 vai até 2041. Caso ela não cumpra essas metas, por ineficiência dela, tem todas as sanções previstas no contrato, né, e daí ao poder da agência, poder sancionatório da agência, né, de advertências, de termo de ajustamento de conduta, de multas. Isso, exatamente. Ou seja, o município que... Reverte para o poder concedente, né? fiscalização feita por nós. Mas a multa é o município que... A multa é revertida para o município. Obrigado. Essa presidência agradece a participação do nosso amigo. Muito obrigado, viu? Olha, eu vou abrir, como tem pouca gente, eu vou abrir, só que é o seguinte, quero dizer que são nossos convidados, eles vieram aqui para esclarecimento das nossas comissões, não é? Mas por uma questão, eu acho que democrática, se for pergunta pertinente, eu vou conceder que seja feita uma pergunta. A concessionária de Porto Ferreira é a Odebrecht Ambiental, né? Mas nós somos funcionários da agência reguladora, da autarquia, né? Fiscalizamos a Odebrecht. Eu agradeço a pergunta de Vossa Excelência, e ele está aqui como convidado para falar da necessidade ou não de ter uma agência reguladora na cidade. Não é no tocante à situação da cidade. Estão aqui tecnicamente nos explicando o que é uma agência reguladora. Mas nosso amigo, a pergunta dele é uma pergunta que, no fundo, ele sempre defendeu a nossa cidade, é um cidadão assim, realmente, que sempre trabalhou em defesa da cidade, e a preocupação dele é uma preocupação pertinente, assim como é de toda a população de São Carlos, com referência aos caminhos que devemos ter no tocante à água e esgoto de nossa cidade. Essa é a pergunta que eu queria fazer. A presidência agradece muito a participação de Vossa Excelência, agradece muito a participação da dona Jussara, Alex, se vocês quiserem usar da tribuna, está à disposição. A vinda... Tenha bondade, se for pertinente ao assunto, se sempre mostrando que eles estão aqui tão somente tecnicamente para nos explicar o que é uma agência reguladora. Vossa Excelência tem a palavra. Pode usar aqui, por gentileza. Meu amigo Silvio Coelho, um dos grandes engenheiros da nossa cidade.
Vereador Catarino, boa tarde, demais vereadores. Agradeço a deferência. Minha pergunta é clara e objetiva, inclusive para uma elucidação um pouquinho melhor. A agência reguladora pode atuar sobre serviço autônomo de água? Nós entendemos que sim. A agência reguladora, pelo artigo 9º aqui da Lei de Saneamento, a Lei 11.445, repetindo aqui, olha, artigo 9º, o titular dos serviços formulará a respectiva política pública de saneamento básico, devendo, para tanto, o inciso 2º, prestar diretamente, no caso das autarquias, ou autorizar a delegação dos serviços, no caso de Porto Ferreira, que é uma concessionária, e definir o ente responsável pela sua regulação e fiscalização, bem como os procedimentos de sua atuação. Então, o que a gente entende, e todo o conhecimento que a gente adquiriu, tanto das demais agências reguladoras, filiadas à Associação Brasileira de Agências Reguladoras, que a gente sempre participa de reuniões, é de que a regulação do saneamento é para todos, para municípios que concederam o serviço e para aqueles que não concederam também, né? Justamente, eu creio que o intuito dessa lei é promover uma adequada prestação de serviços, não ficando tão somente numa decisão estritamente política, passando essa a ser uma decisão técnica e externa até a política local ali, para definição, principalmente do que é necessário para universalizar o tratamento de esgoto, para melhorar o tratamento de água também, né? E fazer principalmente os investimentos que são necessários, o planejamento necessário. Essa pergunta, vereador Catarino, foi mais com o intuito, até talvez, de colaborar um pouquinho com a comissão que analisa este projeto, que o que a gente observa hoje, vereador, é que a tendência de criação de agências reguladoras no país cada vez maior, haja vista as agências reguladoras nacionais. E hoje os serviços do Poder Executivo estão sendo cada vez mais terceirizados. Então, por um lado, essa análise cabe muito, principalmente aquilo que o vereador Júlio César comentou, porque nós temos os demais serviços e deixa de existir uma pressão, um desgaste ao Poder Executivo e ao Poder Legislativo. Porque a agência, desde que tecnicamente implantada, ela tem essa responsabilidade, não só para saneamento básico, como para transporte público, transporte coletivo, como para coleta de lixo, como para limpeza do município, de praças, né, ruas, praças, a manutenção. Então, eu acho que eu faria uma análise, vereador Maurício e Júlio César, no sentido de, futuramente, teremos a necessidade de uma agência reguladora para esses serviços que tem hoje. Quantos serviços nós temos terceirizados na cidade pelo Poder Executivo? E a quem cabe regular, a quem cabe administrar esses valores anualmente? Inicialmente é o Poder Executivo, que nem sempre está preparado para esta análise. Em segundo lugar, aos vereadores, que são os representantes do povo, a quem cabe dizer sim ou não, mas muitas vezes sem base, sem conhecimento técnico de dados. Então, eu acho que a agência reguladora, nesse sentido, ela é benéfica. Por isso que eu fiz a pergunta se necessariamente tem que haver a concessão, porque, como informou o vereador Catarino, o nosso serviço de água e esgoto em São Carlos, a meu ver, é muito bom. Nós não temos do que reclamar. É positivo, é negativo, tem os pontos, aquilo que você comentou no caso de Porto Ferreira, tá certo? Mas é um elemento a mais, e friso, desde que tecnicamente implantado. Aquilo sem versões políticas, tá certo? Para que possa servir de subsídio à análise tanto de uma Câmara Legislativa quanto de um Poder Executivo.
Muito obrigado pela oportunidade, vereador. E foi frisado pelo nosso amigo, de que está explícito na lei. Esse é o nosso Certo. entendimento. Poderá, não deverá. Então, realmente, é muito grande a distância entre poderá e deverá. Parece que é o que está na lei. Então, poderá, talvez, como ele falou, um dia, quem sabe, né? Agora, não é obrigado a fazer. É o que está na lei. Pelo menos foi que o amigo leu aí para mim agora. Vossa Excelência continua com a palavra. Bom, eu gostaria de agradecer a oportunidade, a afirmação ali, a explanação do cidadão, acho que foi perfeita no entendimento dele ali, acho que é bem o que a gente tem entendimento, acho que foi perfeita a conclusão dele. Quanto à pergunta do outro cidadão do senhor ali, infelizmente eu não saberia como responder, é uma coisa do município, né? E gostaria de agradecer a oportunidade de estarmos aqui, mostrar um pouquinho do trabalho que a gente faz lá em Porto Ferreira. Realmente a gente tem em São Carlos assim uma visão de São Carlos como uma cidade muito organizada, uma cidade muito correta, e assim é louvável a atitude da Câmara de promover esse debate, né, das alternativas realmente viáveis, aí verificar as alternativas viáveis para o município, né, antes de qualquer decisão, com a participação da sociedade. Acho que Tomara que outras cidades se espelhem em vocês para a decisão sobre a agência reguladora. E também nos colocamos à disposição aí para quaisquer esclarecimentos também, seja por e-mail, por qualquer veículo. Pela ordem, presidente. Senhor presidente. Eu queria, tanto faz, né? Eu gostaria de agradecer e também agradecer a paciência de vocês ter vindo aqui. A gente quer agradecer e às vezes as nossas perguntas talvez tenham não leve como provocação, mas a gente quer entender também, para que a população que está em casa nos entenda também. E o que o Silvio falou tem razão, que nós podemos ter uma agência regulando outros contratos e serviços que já o município já tem com terceiros, né? Então, agradeço, em meu nome, presidente, em nome do presidente, mas eu quero agradecer essa atenção que vocês deram para o município de São Carlos. Muito obrigado. Eu queria corroborar o que o vereador Júlio César falou, parabenizar o vereador Catarino pela iniciativa, pela presidência dessa audiência pública, cumprimentar vocês que vieram de Porto Ferreira, da progressista cidade de Porto Ferreira, desculpar algumas colocações, às vezes um pouco agressivas de nossa parte, mas isso, nesse parlamento, isso aí é bastante comum. Eu não sei como ocorre lá em Porto Ferreira, acredito que seja igual. Mas agradecer a presença de vocês, se disponibilizaram, vieram, esclareceram muito, e foi muito boa essa audiência pública, assim, rápida, objetiva e esclarecedora. Muito obrigado. Viu? Eu, antes de dar por encerrado, eu quero agradecer muito a presença do novo vereador Maurício, do novo vereador Júlio, agradecer o Neto, que fez os contatos necessários para fazer o convite do comparecimento dos meus amigos aqui, dizer ao Luiz Henrique que o teu esclarecimento, as tuas explanações realmente foram muito importantes para aquilo que nós iremos decidir futuramente. E, mais uma vez, agradecer a tua presença, assim como agradecer a presença da nossa querida, simpática, competente Jussara Antônia de Souza, e do nosso amigo Alex Bendandi, muito bonito, Bendandi, pela presença. Então, a vocês, muito obrigado mesmo por essa comitiva que aqui veio para nos trazer profundo esclarecimento a respeito desse palpitante assunto. Muito obrigado, obrigado de coração, em nome da população de São Carlos. Eu agradeço a todos que aqui compareceram, agradeço aos funcionários da casa, agradeço ao pessoal da equipe da TV, agradeço o Emílio e o Araújo.
Muito obrigado a todos e até outra oportunidade, se Deus quiser.